E nessa segunda parte do vídeo sobre a série Bebê Rena, que eu tô comentando sobre os temas que acontecem nessa série, a gente vai falar um pouco sobre como o abuso sexual deturpa a nossa identidade, levando a gente a questionar a nossa sexualidade. E isso acontece muito na vida do Donnie Dunn, né, na série. Ele vem já de uma vida, assim, que você percebe que ele é uma pessoa que não acredita muito em si, meio com a identidade meio perdida, fracassado, teve namoradas, enfim. Mas você percebe que depois que ele sofre o abuso, ele se coloca numa vida muito promíscua. Porque o abuso faz isso com a vítima. Faz a vítima se questionar se ele é tão imoral, tão sujo assim, que o abuso aconteceu com ele. Isso é uma coisa inconsciente que as pessoas que sofreram abuso pensam. Então, por isso ele se permite viver uma relações sexuais muito promíscuas, se sentindo um lixo, e aí ele se coloca em várias situações, com sexo sem compromisso, com homem, com mulher, enfim, e ele se coloca nesse lugar. E ele pensa que o abuso define ele. E é muito interessante que tem até uma frase que eu achei no jornal dele comentando sobre isso, porque a história real do personagem dele mesmo, que tá atuando, é que ele fala, porque ele fez essa série com o intuito que as pessoas... E ele fala que fez essa série exatamente para que as pessoas que sofreram abuso pudessem entender que o abuso não define elas. E realmente foi o que aconteceu com ele, o abuso definiu ele. E definiu tanto ele que ele se sentiu alguém descartável, sujo, não tinha segurança sobre si, por isso as pessoas faziam o que queriam com ele não sabia quem ele era. Se antes ele já não sabia, depois do abuso isso piorou. E ele começa a buscar essa resposta nos relacionamentos sem compromisso, de forma desenfreada, buscando um significado do porquê o abuso aconteceu com ele. E aí ele tem esse conflito sobre a sexualidade dele. E aí ele começa a pensar que talvez ele tenha uma outra opção sexual, enfim, talvez ele goste de homem mesmo, e aí ele conhece uma trans, né, uma mulher trans, e aí ele começa a achar que ele é bissexual por conta do abuso. Depois do abuso isso acontece. E isso não é diferente da realidade. Muitas pessoas que hoje têm um conflito na sexualidade sofreram abuso. Só que ninguém fala sobre isso, negligenciam esses dados. Né? Porque eu nasci assim, não foi por causa do abuso. E não é verdade. O abuso ele tem esse poder de travar, de traumatizar, de deturpar a identidade de uma pessoa, a ponto da pessoa não acreditar que ela é aquilo que ela nasceu. E essa série retrata isso de uma forma muito simples, muito real. E ele nem é cristão, ele nem é conservador, mas mostra exatamente como, depois do abuso, ele acaba tendo esse conflito e ele permanece nisso. E antes ele não tinha isso. Antes ele não tinha esse conflito. Ele tinha namoradas, ele tinha problema com outras áreas da vida dele. Mas depois do abuso, abre essa porta, esse questionamento. Depois que ele tem várias experiências sexuais sem... Agora vamos falar um pouquinho da Marta, nesse terceiro vídeo sobre a série Bebê Rena. Bom, se você está chegando aqui agora, eu tô fazendo uns vídeos, uma série de vídeos, comentando um pouco sobre a série Bebê Rena, pra gente entender como essas temáticas dessa série são muito reais na vida. Porque ela é uma história real e acontece todos os dias na vida de muita gente. A Marta, ela realmente tem um comportamento muito preocupante. A gente percebe desde o começo da série, né, que ela tem essa perseguição, essa possessão pelo Donnie Dunn, e depois tem um histórico onde ela já tinha sido presa por fazer isso com outro homem, né? Então você percebe que ela sempre tá buscando um ídolo, alguém para preencher o vazio dela, o vazio emocional dela. Então você percebe que ela é alguém que tem muito problema nessa área emocional. E aí o que acontece? Toda a falta que ela teve na vida e na história dela, que no final a gente vai saber, ela tenta suprir com essa... Então a gente entende no final da série como foi a história de vida dela. E aí a gente consegue entender que, de fato, ela viveu um ambiente de extrema violência, abandono, e por isso ela não tinha ninguém que trouxesse afeto para ela. E ela viveu esse ambiente com a falta de amor fundamental, a falta de afeto, e possivelmente deve ter sofrido algum tipo de abuso, mesmo que seja psicológico ou sexual. E esse ambiente trouxe esses comportamentos na vida dela depois adulta, aonde ela procura, no mínimo do mínimo das migalhas de atenção, sanar esse vazio, essa lacuna. E eu quero trazer novamente essa perspectiva bíblica sobre essa série. Ambos os personagens, o Donnie Dunn e a Marta, eles buscam incessantemente alguém para preencher o vazio deles, que é desesperadamente enorme. Quantas Martas existem por aí? Né? Quantos Donnie Dunns existem por aí que sofreram abusos, ambientes abusivos e buscam em pessoas ou em coisas ou em circunstâncias a vida verdadeira, o significado, o propósito, a identidade, o afeto, o amor. E a gente sabe que só em Deus nós podemos encontrar isso. O coração do homem tem um vazio tão profundo que somente Deus pode preencher. Somente a eternidade e a identidade que provém de Deus pode nos preencher. Então a história da Marta e do Donnie Dunn é a história de muitas pessoas por aí que depois do abuso e depois dos traumas tentam lidar
com as próprias mãos, com esses traumas. E infelizmente vão se colocando em situações de risco, de muito perigo e de mais traumas ainda, porque buscam ídolos como homens ao invés de buscar a Deus.